RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Sextou, minha gente! Sexta-feira, uma sexta-feira linda. Como é bom sexta-feira, né? Acho que é o Dia Internacional da Alegria. E estamos aqui hoje com assuntos muito legais, convidados especialíssimos. Tá conosco aqui a Love Coach Kelly Freire, fundadora da Escola da Mente. Vai nos falar aí sobre umas dicas para um relacionamento duradouro ou pelo menos feliz enquanto durar, né, Kelly? Isso é o que importa. Isso é o que importa. Já diria, inclusive, o Vinícius de Moraes, né? Grande poeta. Estamos aqui também com o Jorge Scherer, fotógrafo. Inclusive, essas fotos lindas da nossa vinheta, ó, desse cara que tá aqui com a gente. E também com o Rodrigo Ferraro, da micro cervejaria Irmãos Ferraro. E vocês sabem por que ele tá aqui hoje? Porque hoje é Dia Internacional da Cerveja. Sim, nós vamos inclusive experimentar algumas maravilhas aqui da Irmãos Ferraro lá, ó. Tá todo mundo só de olho nas cervejas. Então, um programa hoje muito divertido. Fiquem aí, não saiam, tá? Da frente da tela ou da frente do computador, porque vocês sabem, né? É só acessar ali o nosso canal no Face, o da RDC TV, ou no YouTube, ou no próprio site. Vocês busquem que já tá ao vivo o programa e deixem todos os comentários e dúvidas que vocês tiverem, que enquanto tiver o programa rolando, a gente vai tentar ler e solucionar todas as suas dúvidas. Tá bom, gente? Vamos começar esse programa de uma vez. Chega de papo. Muito bom ter vocês aqui hoje, para acabar muito bem a semana. Kelly, eu tô louca para falar sobre relacionamentos, tá? Então, tu te apresenta. Esse assunto é sempre picante, né? É sempre picante, é sempre polêmico. Se tem dor de cotovelo e corno, então é melhor ainda. Sabe que eu há 13 anos troquei a arquitetura da construção pela arquitetura da mente humana, porque a minha vida amorosa era uma montanha-russa, tu entende? Era feita de altos e baixos e eu decidi estudar sobre isso porque eu achava que tinha que ter um caminho. Porque não é possível que não funcione. Eu sempre pensei, tem que ter um caminho melhor pra gente ter uma relação saudável, né? Enquanto ela durar, pelo menos, que ela seja saudável, que ela tenha parceria, cumplicidade, que ela tenha alegria e que as pessoas possam evoluir dentro de um relacionamento, porque hoje em dia relacionamento não é mais apenas uma convenção obrigatória, né? O relacionamento hoje ele existe para contribuir com a vida das pessoas. Então, eu, há 13 anos atrás, sofri a minha grande decepção amorosa. Vamos contar no meu terceiro casamento. Hoje eu já estou no quarto, né? Ai, meu Deus. Respirei fundo. Então, eu tive uma super decepção. Só um parênteses, assim, tu tem a meta de bater a Gretchen ou não? Não. Tá. Eu estou no quarto super feliz há 7 anos, mantendo uma relação saudável. Então, hoje eu consigo ensinar para as mulheres e para os homens também, tá, Ali? Porque os homens também precisam. Não, um relacionamento é feito de dois, né? Exatamente. Então, a terem mais inteligência emocional, um pouco mais de empatia, um pouco mais de tolerância, de habilidades para se comunicar melhor, para que a relação seja, eu gosto de chamar de relações evolutivas. Evolutivas. Mas tudo começou a partir de uma tragédia pessoal. Quando eu estava no final do meu terceiro casamento, na realidade, o casamento terminou daquele jeito que começa aqui, com aquela coisinha aqui coçando. Não sei se você já passou por isso, espero que não. Mas enfim. Também se alguém passar aqui, alguém vai falar aqui ao vivo agora. Pois é, né? Só a Kelly fala isso ao vivo nas palestras. Aliás, eu cansei de contar a minha história chorando e hoje eu conto a minha história cantando. Lá no meu canal no YouTube tem a minha história, eu canto a minha história, né? E tudo começou com aquela dorzinha que começa aqui, desce quadrado aqui e dói bastante aqui, sabe? Marília Mendonça, assim. Isso! Essa é uma das músicas, inclusive, que eu canto. Mas eu começo por uma da Nayara, que é aquela de 50 reais. Claro! Porque foi exatamente aquilo, tá? E eu descobri vendo, tá? Bom, mas mais detalhes tem lá no meu canal do YouTube exatamente como aconteceu. É só aqui um spoiler. Acesse o site. Então foi assim,
muito sofrimento pessoal. E eu ainda trabalhando na arquitetura, como 18 anos trabalhando na arquitetura e tal. E esse sofrimento pessoal estragou com a minha vida de tal forma que eu falei, bom, deve ter um jeito melhor para fazer isso, deve ter um jeito para se relacionar melhor, porque eu era muito potente profissionalmente. Eu achava que as histórias do coração nunca iam atrapalhar a minha profissão, tá? Eu tinha esta ideia. Mas hoje eu sei que atrapalha. E desestabiliza, né? Muito, 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 muito. E aí eu fui estudar na época, imagina, nem se falava em coach, eu fui estudar sobre coach. E a minha transição de carreira foi acontecendo de um jeito muito natural. Por quê? Eu ainda queria continuar sendo arquiteta, eu amo arquitetura. E as pessoas começaram a me procurar. Quem é que já não sofreu uma dor de amor aí? Uma dorzinha de amor leve ou muito, muito, né? E aí elas começaram a me procurar, porque eu me recuperei de uma tal forma. E aí elas começaram a saber, Kelly, mas como foi, como isso aconteceu e tal. E eu comecei a ajudar. Enfim, fiz uma transição de carreira. Troquei a arquitetura da construção pela arquitetura da mente humana. Hoje eu estou à frente da Escola da Mente. E agora, Ali, recentemente, lançando a marca Kelly Freire Love Coach. Meu Deus. Aí é específico para isso, porque a Escola da Mente realmente, ela tem várias frentes, né? Tem. Inclusive profissionais. Sim. Eu tenho 2 livros. Um livro, o Empreendedoras de Alta Performance, eu falo sobre a mente vencedora. É aquilo que eu descobri para que as pessoas possam realmente ativar a sua mente vencedora, com 3 ferramentas: com a inteligência emocional, com a física quântica e o neurocoaching, né? Então, na Escola da Mente eu trabalho basicamente com a mente vencedora. E o Kelly Freire está sendo desenvolvido especificamente para trabalhar com relacionamentos afetivos. Eu caso, separo, recupero, revitalizo. Tu entende? Olha aí, a pessoa entra toda, né, meio lata velha e sai renovada. Sai renovada. Deixa eu só te perguntar uma coisa, Kelly. Nessas abordagens, tu acha que é melhor a pessoa começar primeiro olhando para si, talvez essa mente vencedora, ou primeiro pro relacionamento, ou não tem ordem nenhuma? Tem ordem. E é sempre, o começo é sempre por si. Então, dentro da metodologia, tem um método chamado Relações Afetivas de Sucesso, tá? Dentro dessa metodologia tem 5 passos. O primeiro passo é o conhecer, é a pessoa produzir autoconhecimento, autoconfiança, autoestima. Sem autoestima, Ali, não tem como a gente ter um relacionamento legal, um desenvolvimento profissional legal. Não tem. Então, a base de um bom relacionamento é uma mulher ter uma boa estrutura emocional. Então, precisa ter autoestima, ela precisa ter autoconfiança, essa é a primeira parte. E o homem também, né? Porque às vezes a relação pode ser... A gente tende muito a falar, talvez até em função de toda essa onda de empoderamento feminino que veio aí, mas a gente tende a esquecer que tem homens também que estão em situações com mulheres que são opressivas, ou enfim, tem muita variedade de relacionamentos, né? Sim. Mas são as mulheres que procuram mais ainda. É o que eu ia te dizer. A diferença entre o homem e a mulher, nesse aspecto, primeiro que o homem às vezes não sabe que existe uma profissional como eu para ajudá-lo na vida amorosa, ok? E a mulher, eu acho que naturalmente, ela já busca o seu autodesenvolvimento, sabe? Então é mais fácil para as mulheres me procurarem. O que não significa que os homens não me procuram tanto quanto. Mas eu digo assim, né, que o homem senta na minha frente pra me dizer o que tá acontecendo, ok? Então ele senta e ele fica assim, tá tudo certo. Eu digo, tá, mas... Tipo o Jorge, assim, monossilábico. Tudo ok, isso. Oi. E eu digo, ok, então vamos trabalhar o quê? Temos alguma coisa pra trabalhar? Às vezes, Ali, eu demoro 1, 2, 3 atendimentos para que eu entenda 100% o que está acontecendo com ele, para que ele possa ter confiança numa mulher para ajudá-lo, né? E realmente abrir a situação. A mulher não. A mulher já chega chorando lá da recepção. Sim, ela já falou por causa do Uber, né? Sim, ela já falou tudo, ela repassa pra ti. Só. Ela
já se abre com facilidade. As mulheres têm mais facilidade para falar da sua vida emocional. Tem mais facilidade, né, para falar, ponto, né? Sempre. Enquanto mais a vida emocional, exatamente. Então ela já chega contando e ela relata com detalhes o que está acontecendo e o que ela quer. Algumas não sabem o que querem, né? Mas ok. Mas no processo de coaching, a gente consegue descobrir o que está acontecendo, ou seja, o estado atual daquela pessoa e levá-la para um progresso num ponto definido que ela queira. E o interessante do processo de coaching é que a gente tem começo, meio e fim. Eu consigo trabalhar com essas situações de um jeito muito focado, de um jeito muito pontual, sem que a pessoa se perca pelo caminho. Porque, na realidade, a nossa vida emocional ela é gigantesca, né, Ali? É gigantesca. Se a gente puxar uma situação, vem outra e outra e outra e outra. É uma bola de neve. Isso. Então, no relacionamento afetivo, eu diria que a gente tem que ter tanto foco quanto na vida profissional. Tu tem que saber o que você quer de uma relação. Sim, porque senão tu só vai indo, né, dançando conforme a música, nem sabe se tá feliz naquele casamento, enfim, naquela relação, seja o que for. E olha, eu fiz uma pesquisa recentemente com mais de 300 mulheres e eu fiquei chocada com o resultado. Porque 82% dessas mulheres que são comprometidas disseram que têm baixa autoestima. Nossa. Isso é muito grave. As solteiras estão as melhores, as livre, leve e soltas estão ótimas. Mas eu descobri que as mulheres no casamento, principalmente casamentos longos, às vezes, como elas vão entrando numa rotina do casamento, elas se esquecem, se autoabandonam, não se cuidam mais e elas reclamam de uma situação. De não serem desejadas pelos seus maridos mais. Isso é bem grave. E agora eu acho interessante, e aí a gente vê porque também é importante ter homens assim como esses que estão sentados aqui, que estou partindo do princípio que são espertos nos relacionamentos, que valorizem as mulheres, elogiem, porque isso é bom para eles. Isso traz para dentro de casa uma harmonia, uma felicidade, porque a mulher está se sentindo desejada, ela vai ser uma grande companheira, né? Sim, é impressionante. Você chegou num detalhe muito legal, que é a arte de elogiar. Sabe? E não é só uma vez por ano, viu, rapazes? Não é só uma vez por ano. Ou só no aniversário, só no dia dos namorados, né? A mulher gosta de ser admirada e elogiada a todo momento, e sabe? nas mais pequenas coisas. Claro! Tipo, hashtag fica a dica, tá? Meninos que estão nos assistindo, por favor, as mulheres amam. O contrário também é verdadeiro, né? Porque a gente, vamos ser bem sinceros, as mulheres também tem umas que viram meio bitch, assim, né? E aí, o homem também tem, às vezes, assim, faz um cafezinho, leva ali o cafezinho bonitinho. Eu acho que a mulher... Às vezes em gestos até mais singelos, talvez mais práticos. E a mulher começa a banalizar. Isso acontece muito? Eu chamo de senso de obrigação. A mulher passa a acreditar que tudo num relacionamento é obrigação. É obrigação do marido fazer isso, é obrigação da mulher fazer aquilo. Então, um casamento inteligente, as pessoas entenderam que precisa tirar o senso de obrigação e começar a reconhecer, a elogiar mais os seus pares. Tu entende? Sim, isso é fundamental. E mais, a mulher nunca, você que tá aqui com a gente, meu amor, nunca esqueça de você mesma. Nunca esqueça. Sim, que é uma mulher autônoma. Exatamente. Você tem que ter autonomia sobre a sua vida. Além de... Eu trabalho com dois pilares, a independência emocional e a independência financeira. Eu acho extremamente importante para as mulheres, né? E dentro da independência emocional, é a mulher se sentir plena, bem. E eu vou te dizer, viu? Não importa se ela tá no peso ideal, se ela tem o cabelo ideal, se ela tá com a roupa ideal. É ela se sentir poderosa, tu entende? Eu digo que a parte mais sexy da mulher é a energia dela, não é? Vocês não concordam, rapaz? Com certeza. A energia... Aí de vocês que dissessem agora que não, né? Já pensou? Com certeza é isso. Não, mas Numa foto, o que mais parece não é a energia que aquela pessoa tá passando? Sim. A emoção que ela tem ali, não é isso? Perfeito. Vamos dar uma olhadinha em um vídeo? Vamos. Vídeo?
tema que eu gosto muito de trabalhar, que é o Conectadas para Vencer. Eu acho que nós mulheres, quanto mais nós nos conectarmos, mais a gente tem a ganhar com isso. Então foi muito legal, muito legal, muito legal. A receptividade delas, Tu tá ali assim. dançando no palco? Eu danço, canto, eu faço tudo, menina. Na minha palestra, o que elas menos fazem é ficar sentadas. Olha lá. Tá linda de branco, aliás, adorei. Fui de branco, especialmente para mostrar que essa aceitação do nosso corpo é fundamental. E depois, na semana seguinte, eu voltei para fazer um programa de rádio e estavam algumas pessoas que participaram da palestra e a primeira coisa que elas falaram, né? Como é que tu teve coragem de botar um macacão branco? Eu falei, todas nós deveríamos ter coragem de vestir um macacão branco, uma roupa branca e aceitar o nosso corpo assim como ele é. Qual sabe? é o problema com isso, né? Exatamente. Esse, na verdade, eu acho que é o grande desafio das mulheres atualmente, né? Olha, nós vamos voltar lá no último quadro com a Kelly para falar sobre tudo isso que envolve relacionamento. E se vocês têm alguma dúvida, algum comentário que queiram fazer, já deixem aí na nossa página no Facebook, ali embaixo os comentários, ou mandem pelo nosso WhatsApp, que é o 51-99815-9990, tá? Então não sai daí, a gente vai pro intervalo e já volta. Estamos já de volta e eu quero mandar um beijo especial pro grupo do WhatsApp do Irmãos Ferraro. Essa dica foi do Roberto. Beijo pra ti também, Roberto. Olha aí, ó. Compartilhem, comecem a mandar comentários, dúvidas, opinião sobre a cerveja. Estamos aceitando tudo aí. Vamos conversar aqui online, que a gente adora uma interação. Afinal de contas, é para isso que a gente está se espraiando pelas redes digitais, né? Bom, a gente estava aqui falando com a Kelly Freire, que é Love Coach. Inclusive, Kelly, a gente não tinha que decidir como é que tu ia ser denominada? Ah, é verdade, a enquete. É, a enquete. Ai, antes de passar pro Jorge Scherer, vamos fazer só essa enquete rapidamente, botar lá na rede? Vamos. Você que tá aqui nos assistindo e quiser me ajudar a ter uma identidade, então, hoje eu sou chamada de Love Coach, Coach do Amor, Bruxa do Amor, Guru do Amor, Rainha do Amor. E dizem que eu trago o homem ideal em 3 dias sem precisar levar a cueca na macumba. Então é uma coisa sensacional. Mas não, aquelas plaquinhas nos postes não são tuas. Não são minhas, não são minhas. Por enquanto, porque depois que ela tiver uma nomenclatura... Não são minhas, mas eu adoraria que você que está aqui nos assistindo me ajudasse, né, Ali? Que teu público me ajudasse. Então, olha aí, deixem nas nossas redes sociais também algumas sugestões de como denominar o que faz a Kelly Freire, né? Que graças a Deus não precisa pegar cueca, né? A gente trabalha realmente com a mente, com técnicas super avançadas. Então, deixem as sugestões. Guria, eu vou pensar sobre isso. Ai, por favor, me ajude. Depois que eu tomar a cerveja do Irmãos Ferraro, então vou pensar mais ainda. Ah, porque daí tu vai ficar, olha, mais rápida ainda. Aí sim, aí vai ser uma loucura. Vai abrir o pensamento. Bom, nós falamos sobre autoestima, sobre toda essa questão também de sensualidade feminina. Isso é muito importante também num casamento, né, Kelly? Muito importante. Então, vamos conversar com o Jorge Scherer, que é super fotógrafo, pra falar de novo dessas fotos lindas da vinheta, tá? É porque eu amo essa vinheta, Jorge, ficaram maravilhosas. E o Demorou Jorge... um tempão pra fazer, né? Levou um tempão pra fazer. A gente tem pouca sinergia. O Jorge, ele foi fotógrafo, é fotógrafo também de casamentos, sim, né? Tem fotos lindíssimas dele, inclusive, com noivos em Las Vegas. Mas hoje ele veio pra falar sobre os ensaios sensuais que ele tá fazendo e vai nos contar um pouquinho de como é que funciona isso, Jorge. Então, a revista Corset foi fundada, vamos dizer assim, em 2009. Mas esse trabalho começa na minha vida em 2004. Quando eu comecei a fotografar, a gente já começou a fazer fotos, books sensuais e tal. Não tinha esse nome, né? E daí veio a ideia de a gente conversar com as pessoas e deram uma coisa de autoestima. Ah, mas também a Sheila Carvalho na capa da revista, até eu. E daí a fulana na capa da revista, até eu. Deu... Então, vou criar uma revista onde tu vai ser a capa da revista. Pode ser? Daí começou a ideia dessa revista Corset, que nada mais é do que um book onde nós entregamos um ensaio sensual da pessoa no formato de uma revista. E isso, a gente sempre fala que o que a gente vai fotografar a gente não sabe. Na verdade, a gente deixa sempre no critério da modelo, eu nunca imponho nada para ela, né? Até o limite eu vou. Então, assim, algumas já sabem o que querem, outras começam
todo um processo de um pouquinho mais aberto, vai abrindo, vai tirando, vai trocando a lingerie. Essas modelos são mulheres normais, digamos Todas assim, mulheres normais, casadas, mulheres que querem aumentar sua autoestima, se dão de presente de Natal, de aniversário. Então, tô fechando meus 30 anos, agora tô fechando... a última que eu fiz, ela estava completando 40 anos. Vão me dar o meu book de 40 Olha que legal, anos. tu se dão de presente. Eu achei interessante isso, que eu achei que tu ia dizer dão de presente pra alguém. Não, elas se dão. A gente usa o slogan dê um presente para quem você ama. Pode ser você ou pode ser seu amado. Né? Então, assim, das pessoas darem pros maridos, algumas separaram, buscaram a revista nova. Não, essa revista não é para ti agora. Agora tu não pode mais dar ela, entendeu? Ela é minha. Então, eu te empresto a revista. Algumas gurias diziam assim, eu te empresto a revista. Né? Quando se acontecer alguma coisa, eu vou retomar ela de volta. Então, assim, e os relatos que a gente tem das mulheres que já fizeram a corsete são coisas que eu não acreditaria que seria tão poderoso para elas, essa libertação de fotografarem e se sentirem bonitas nas fotos. Né? Então, eu tenho o meu público, a mais nova que eu fotografei foi 19 anos, que ela tinha um sonho porque viu a tia dela fazer, e eu fiz os 15 anos dela, e daí quando a tia dela fez, ela tinha 17 anos, ela assim, tia, eu também quero, dela assim, fala pro teu pai ver se ele deixa. Né? Claro que eu não ia fazer, né? Nunca ia fazer com uma menor de idade. Daí quando ela fechou 18 anos, ela pediu pro pai dela de aniversário, pai, agora eu quero fazer a sensual. E assim, foi porque a mais nova que eu fiz, eu não tinha... eu sempre fiz das mulheres de 30, de 40, de 50, de 55, né? Uma menina de 18, 19 anos eu fazia uma sensual, ficou meio complicado como corsete, né? Não era para fazer um editorial de jornal, aquelas coisas de Miss Bumbum, não era isso, né? Era uma corsete para ela, que ela ficasse bonita para ela. Isso foi bem marcante para mim, porque foi a mais nova que eu fiz, né? E teve uma menina, uma senhora já, 53 anos, e ela começou, agora eu não sei como é que eu faço, a gente fez lá no New York 72, a gente alugou a casa para fazer as fotos lá. Daí eu assim, ela e agora, me mostra a bunda. Como assim? Não, mostra a bunda. Daí ela baixou a calça, sabe? Eu fiz uma foto. Agora eu já vi tua bunda, agora a gente pode relaxar, entendeu? Porque era isso, né? Tem que quebrar, né? Ela tomou um choque assim, agora já viu minha bunda, agora já foi. Agora dificilmente vai ser pior. Né? E as mulheres acima de 40 anos, elas são mais seguras ou não? É caso a caso. É caso a caso. Não tem essa forma, não é fixo isso, né? Tem meninas, é muito da personalidade. Sim. É muito da pessoa. Tem gurias que, assim, eu sempre dou lugar para ela sair, tu vai te trocar, eu vou sair. Ela, não, já foi, sabe? Então, a primeira roupa bem comportadinha, a segunda, você já tá acostumado, sabe? Então, ela nem sai da locação, ela já se troca ali mesmo. Então, isso acontece muito, porque ela vê a segurança, ela vê que não é... Isso é muito da confiança, eu acho que... O trabalho profissional. O trabalho da fotografia sensual é muito da confiança, né? Então, assim, se eu ver que está acontecendo alguma coisa estranha, eu saio, eu corto, porque não é... A pegada não é essa, né? É para que ela tenha aquele ali como uma recordação para ela. E, Jorge, esse trabalho, eu posso falar? Claro, deve! Esse trabalho faz um fortalecimento para a autoestima da mulher que você não tem ideia, uma coisa maravilhosa. Eu tenho pelos relatos que elas me fazem. Eu digo assim, se tu gostou, tu fala alguma coisa pra mim. Daí sai uns textão desse tamanho assim, caraca, não sabia que era tudo isso, entendeu? Agora, Kelly, pra chegar nesse ponto, porque olha como esses dois assuntos, eles interagem, tá? Pra chegar nesse ponto, a mulher já tem que estar um pouquinho mais evoluída na autoestima, ou não? Ou ela consegue ser forçada? Tu indica isso? Sim. E daí elas vão forçadas, às vezes? Não, pressionadas. Forçada não. Forçada. Isso é uma coisa que nunca não se força. Mas tu direciona, isso é uma sugestão eu que acho tu dá? que sim, eu faço a sugestão do book sensual para as mulheres, inclusive as casadas se fizerem com os parceiros, com os maridos, porque é incrível o quanto elas se sentem libertas. Então, durante o processo de fortalecimento emocional dessa mulher, eu indico, eu normalmente lá pela 4ª ou 5ª sessão eu faço 6. Então, pela 4ª ou 5ª sessão, eu indico. Sim, mas aí ela já tá um pouquinho mais evoluída no processo, entendeu? Ela já tá nesse caminho, né? Vamos dar uma olhadinha em algumas fotos? Então, lá no Insta tem algumas fotos. Olha Isso aí é a minha modelo principal. Sim, bom, essa é modelo. É a Michelle. Michelle, olha só. Minha esposa. Eu achei que era modelo mesmo. Maravilhosa, tá bem, hein?
tá bem, né? Você tá bem disposto, hein? Olha só que linda a luz também. Todas tá as sessões da Mia aí nesse primeiro é uma das questões porque como eu trabalho de pessoas comuns, eu não tenho muito pessoas que me permitem usar as fotos, então a Michelle é minha modelo mesmo por esse motivo, né? Sim. Mas tenho no meu Instagram eu sempre tento mostrar 1 ou 2 fotos de cada sessão, né? Falo com a modelo. Porque são né? muito, claro, são fotos São muito pessoas, íntimas, né? Essa foto é muito bacana. E aí a locação é... A casa da pessoa. A casa da pessoa, ou em ela, geral, porque ela se ou no sente hotel, melhor. por exemplo, algumas eu faço muito no hotel, nos hotéis. Já fiz no escritório do marido, já fiz, sabe? Então, quando é... No escritório do eu marido, sempre faço, olha que eu tento contar uma historinha, né? Dela assim, a vida amorosa deles começaram quando ela era secretária do cara, e daí casou com o cara, e daí ela assim, tá, vamos fazer dentro do escritório dele como se eu fosse a estar, né? Sim. E rolou Genial. essas fotos assim. Então já fiz em Muito iate. bacana. Essa menina Olha que dessa linda janela essa foto aí, essa é a segunda sessão dela. Eu fiz em Frankfurt essa sessão dela. Não, desculpa, em Munique, que ela mora. A gente foi em Frankfurt, Munique. Ela fez a primeira sessão, eu marquei com ela no hotel, ela chegou com um carrinho de bebê, com uma criança, o que tu vai fazer? Não, é um sensual que eu vou fazer, eu tô de férias no Brasil e tal, e daí tá, beleza. Daí ela fez a primeira sessão dela. Ela ficou com vontade de quero mais, a gente virou amigos, vamos dizer assim, eu fiquei na casa dela nessa época dessas fotos aí, pintou a oportunidade de eu ir a Frankfurt, daí eu disse, tô em Frankfurt, então tu vem a Munique que a gente vai fazer uma outra sessão. E ela me incentiva a usar as fotos como galeria de arte. Ela quer que eu ponha numa galeria de arte as fotos. Aí virou os casamentos também. Aí já veio fotos de casamento. A gente na verdade, eu pedi para as meninas mostrarem, terem foto de casamento, pra gente ver os dois lados, né? Essa noiva fez um boudoir antes do casamento. E aí depois do casamento. Ela fez o antes. Um dia, uns Pra dias já saber antes. o que esperava. Ela deu pro marido aquela. Olha aí, foi super legal o trabalho também. Que foto linda é essa também. Também. Então, a gente faz bastante Wedding Destination, que são essas fotos de viagens, né? E agora é interessante olhando uma depois da outra, porque a foto ela tem esse poder realmente de registrar o momento e o clima, né? Ele sai do sensual pro romântico e ali é uma imagem parada, é incrível isso. Eu quase não dirijo as pessoas, tá? Eu deixo que elas me mostrem, eu faço um retrato, basicamente. Esse ali eu não tô dirigindo eles, né? Eles estão se olhando e estão brilhando o olhinho. Então, eu só tenho que registrar. Na verdade, meu trabalho no casamento é basicamente esse. Alguns momentos ali, tem que ter uma fotinho, uma fotinho no beijo no nariz. Eu não pedi pra ele fazer isso, entendeu? Que fofo, né? É pro resto da vida, entendeu? E é eles vão lembrar disso pro resto da vida deles, Mas né? isso é tua sensibilidade, né? É pegar eles. Pegar a emoção Até certa porque, ali. e aí fazendo um gancho de novo, essas fotos, esses registros, eles também resgatam muito do relacionamento, né, Kelly? Nossa! Assim, tu relembrar esses momentos iniciais Muito. Fotografia é memória, né? Não adianta. Mas é interessante como cada fase de uma relação, isso a gente olha e daqui a pouco te vem assim, o afeto do início, ou a parte da sensualidade que tá... Tem recado no Face pra nós, não tem? Vamos dar uma olhadinha? Não tem? Então não tem. Ainda não tem, então tem que ter, gente. Mandem aí, por favor, porque senão ela ficou órfã, tá? Tem uma das meninas que ela fez com 50 anos, 53 anos. Meninas, eu achei o máximo. E eu sempre chamo de meninas. Né? Hoje em dia é meninas. Daí eu achei o máximo. tá lá no meu site o depoimento dela e ela disse que quando ela tá pra baixo, ela vai lá, pega a revista dela e folheia e... Eu acho um antídoto. Sabe um antídoto? As fotos, o boudoir específico. Acho que todas as fotos são importantes para um relacionamento. Todas. Não tem coisa mais legal do que você parar um momento na sua vida e olhar as fotos de recordação. Isso é fantástico, né? Sabe o que a gente tem em casa? Na minha casa antiga, nessa casa que a gente tá nova, a gente não conseguiu colocar ainda. A Michelle tá desesperada. A gente tem umas 50 quadrinhos de todas as nossas viagens, a gente bota na parede. Que era na descida da escada. A gente descia na escada assim dela. Ficava, Portugal, não sei o quê. Sabe o que eu fiz esses dias? Fazia anos que eu não imprimia fotos. E aí, quando eu vi o meu filho crescendo, eu resolvi imprimir 550 fotos. Comprei um álbum desse tamanho. E é incrível esse resgate. Olha, e de momentos muito singelos. Até não eram de viagem eu faço. Assim, de coisas do dia a dia que não vai, né? Tá se perdendo a ideia, tá se perdendo a impressão das fotos, não se revela mais fotos e tu não vê mais as fotos. Tu tem tu tem 3.000 fotos dentro do teu telefone que tu nem lembra. Tu bateu tão instintivamente de bater a foto, tu não vai olhar.
Tu nunca... Quando que tu bateu um monte de fotos de um restaurante que tu chegou em casa e tu foi olhar de novo? Não vai. E as tuas fotos devem ser todas Tu boas não ainda vai. por cima, né? Não, no telefone não, às vezes não. maravilhosos, Às vezes não. 3.000 fotos perfeitas, entendeu? Não, mas Não. imprimir é mágico. Porque tu imprimir vai... é mágico. O legal disso aí também, da pegada da foto, é diferente do vídeo, que a foto normalmente é aquela coisa, tu tira 200 fotos para algumas ficarem legais, mas aquelas que estão legais são o ponto-chave do negócio. No vídeo, às vezes, tu perde isso aí. Porque no vídeo tá passando, tu tá enxergando, tu tá vendo, mas tu não pega aquele ponto legal do... Tem o contraponto também. O vídeo tem o áudio, tem, né, que a foto não tem. Então, assim, eu vendo mais, quando eu vendo casamento, eu vendo mais vídeo do que foto. Sim. Porque foto eu mostro minhas fotos e, ó, meu trabalho é esse. Tá, eu não sei se a gente vai querer vídeo. Olha só, cara. Daí eu conto uma história que realmente precisou, eu me arrepio sempre, que é o pai da menina cantou Eu Sei Que Vou Te Amar a capela, na Santa Terezinha da Ramiro, onde chove as pétalas, ele segurou a mão deles e eles não tinham vídeo. E eu tô arrepiado já. Porque eu me lembro disso como se fosse ontem. Sim. E eles não tinham E eles não vídeo. têm vídeo, eles têm fotos, a choradeira, eu chorando, fotografando, as pétalas caindo, ele cantando. Eu choro fotógrafo. Eu choro tirando. muito, É eu incrível, choro né? muito. No casamento, eu tô sempre ouvindo e bate em mim, deu. Ai, Jorge, Tipo, que bonitinho. Eu chorei na entrada do meu casamento, né? Tá lindo, bom, super. sim. Olha aí. Mas é que noivo gosto chorar, que assim, quantos noivos tu já viu chorando? Homens choram mas também. eu sei- mas eu- eles se seguram, mas Eu choro em propaganda de margarina, não se preocupa. Não, eu acho um amor que assim, falou, eu choro, eu e aquele. Que bem! Gosta de homem sensível. Gente, nós vamos pro intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, então não sai daí. Estamos aqui de volta e se vocês quiserem falar com a gente, vão ali na nossa página do Face, na RDC TV, tá passando ao vivo, é só deixar comentários, se tiverem opiniões, se tiverem alguma pergunta, deixa ali, tá? Que a gente responde depois, ou pelo nosso WhatsApp que tá aí na tela, ó. Tá bom? E vamos conversar, né? Bom, o assunto tava sobre sensualidade, relacionamento, autoestima. E agora a gente vai falar de cerveja, que também às vezes se conecta com tudo isso, né? Se a autoestima tá baixa ou se ela tá muito boa, nada como tomar uma boa cerveja, uma boa espumante, um bom vinho, enfim, para celebrar. Então a gente tá aqui com o Rodrigo Ferraro, da Irmãos Ferraro, que é uma super marca de cerveja local, né? É uma marca de cerveja aqui de Porto Alegre, né? A gente já tá no mercado gaúcho aí brasileiro desde 2013, 2014. Hoje a cervejaria já tem os rótulos, a gente já tem nossos produtos em 15 estados do Brasil, distribuído bastante por... Claro que o foco ainda principal é Porto Alegre, Rio Grande do Sul, porque a gente tem uma brincadeira que a gente fala sempre na cerveja, que a melhor cerveja que tu pode beber é onde tu possa enxergar a chaminé da fábrica, né? Isso quer dizer, quanto mais próximo tu tiver de onde ela foi fabricada, melhor ela vai ser. Ela fica mais fresca, ela tem uma qualidade sempre maior do que aquela cerveja que vai num caminhão e fica uma semana, 10 dias, 15 dias transportando, e a gente sabe que no Brasil as coisas acontecem assim. É interessante, isso até parece que está numa onda também, assim como aquela ideia dos alimentos orgânicos, de estar com o microprodutor. Tu ter uma cerveja que é quase como chamar de tua, né? A minha, eu gosto dos Irmãos Ferraro, que é ali de Porto Alegre, é muito legal. A gente, quando começou a fazer a cerveja, né, a gente começou, na verdade, como é que começou a brincadeira essa? Desde 2007, 2008, eu e meu irmão, Marcelo, a gente fazia cerveja em casa, né? Cerveja de brincadeira em panela em casa, como a maioria das cervejarias que hoje a gente encontra no Brasil começaram, as cervejarias artesanais, fazendo produções ali de 10, 15, 20 litros no máximo por cada batelada de produção. E aquilo ali começou a crescer, as pessoas começaram a gostar, a gente usava aquela cerveja que se fazia em casa para os amigos beberem durante um jogo de futebol, ou para beber enquanto estava produzindo a outra leva, enquanto fazia a outra leva, tomava aquela anterior. E daí ia ficava bebendo nessa. e jogando e o jogo ficando cada vez mais animado. Exatamente. E o que acontecia? As pessoas começaram a gostar, os amigos começaram a gostar muito desses produtos que a gente estava fazendo. E o principal disso, o pessoal começou a beber, e aí às vezes aquela coisa, se a gente fazia cerveja com uma graduação alcoólica um pouco maior, e aquela coisa, o cara saía lá de casa depois que tinha bebido meio alto, não era aquela coisa, sabe? Ia pra ver um jogo de futebol, fazer um churrasco junto, já saía todo mundo meio... Animado. E no outro dia, eu me lembro direitinho, começava a receber mensagens de manhã, 8 da manhã, o pessoal indo trabalhar e dizendo assim, cara, o que tu fez? Não tenho dor de cabeça, eu tô super bem, eu acordei super bem. Que é a questão da cerveja artesanal.
sabe? A questão da cerveja 100% malte, é a questão do cuidado com a fermentação da cerveja, que não é só a Irmãos Ferraro que faz isso. Hoje todas as cervejarias que trabalham com esse propósito, né, de cervejas artesanais de qualidade, tem essa pegada, tem esse tipo de coisa. E aí, como voltando ao que a gente estava conversando antes, estavam falando que começou em relação a Kelly, questão dos relacionamentos, e a cerveja hoje a gente tem que levar sempre para esse lado da confraternização, do brinde, sabe? Eu falo muito em algumas palestras que eu dou, exatamente isso, que o cara que está buscando uma cerveja normalmente é o cara que quer comemorar, sabe? O cara que quer afogar as mágoas em algum canto, o cara pega um destilado, vai lá, se atira num copinho lá e vai. Na cerveja é diferente normalmente. O cara quer comemorar, as pessoas querem fazer festa, as pessoas normalmente estão felizes quando elas vão para esse lado da cerveja. Tem uma conotação mais de alegria mesmo, exatamente, né? Exatamente. E claro, é por isso que a gente sempre defende, a gente que trabalha com cerveja, gosta de cervejas diferentes, sempre defende que essa questão da gourmetização da cerveja, ela é interessante porque cada vez mais a gente trabalha com harmonizações, então são pratos diferenciados, são coisas diferentes que a gente pode harmonizar. Hoje aqui, por exemplo, a gente está com 5 rótulos de cerveja da Irmãos Ferraro. A gente produz hoje em torno de 10 rótulos diferentes, mensais, todos os meses. Mas são coisas diferentes que a gente pode harmonizar com pratos diferentes. Então, é um universo que está acontecendo que é bom ser explorado. Sempre a gente tem que explorar isso e não pode deixar, se essas coisas estão acontecendo, não perder esse foco. Mas nunca deixar aquela coisa do tipo assim, eu só posso beber essa cerveja X se eu for comer um prato Y, porque ela harmoniza com ele. Não. A harmonização é o que a gente gosta, aquela junção dos dois sabores, a gente tem que saber o que a gente gosta. Até porque tem paladar, né? Exatamente, porque hoje a gente vem, por exemplo, em outros mercados dos vinhos, por exemplo, que já tem essa conotação de harmonização. O cara diz, olha, se tu tomar um vinho seco, tu tem que comer um prato mais gorduroso para te secar a boca e tal. E às vezes as pessoas mais leigas pensam assim, olha, o cara vai no supermercado e olha um vinho que ele viu falar muito bem, mas ele pensa, hoje eu vou fazer tal coisa de noite, não vai ficar legal com esse vinho, não vou levar. Entende? Então a gente tem que cada vez deixar com que essas coisas aconteçam, porque essas harmonizações e essas junções de sabores surgiram assim, tomou uma coisa, comeu a outra e é ali que surgiu. Então a gente tem que deixar essas coisas acontecerem. Agora, Rodrigo, as mulheres, tá? Talvez em função dessa de sair tanto vamos só beber depois do futebol, mas sim a degustação, ter cheiros diferentes, gostos diferentes, sabores diferentes. As mulheres estão entrando muito na onda da cerveja, né? Sim, com certeza. Hoje a gente vê que o público feminino hoje, que era um público que até pouco tempo atrás não era tão grande dentro das cervejas especiais e artesanais, e eu te digo até que esse público ele já era grande, mas ele não aparecia. As mulheres às vezes não queriam mostrar isso, às vezes por vergonha, às vezes porque de diversas questões. Hoje não, hoje elas aparecem, hoje elas bebem junto com os maridos, com os homens, com os namorados, com quem for, sabe, com as próprias amigas, em confrarias de mulheres, e cada vez mais isso está sendo fortalecido. E uma coisa que a gente vê hoje muito legal é assim, tu vai nos bares de cerveja hoje especializados de cervejas artesanais, vai em bares que tem 30, 40, 50 torneiras de chopp, tá sentado na mesa e aquela coisa, tu pensa assim, às vezes esse é um erro, o garçom já chega oferecendo pra mulher uma pilsen, uma cerveja Weiss de trigo, pensando que ela vai beber aquela coisinha mais leve, e pro homem ele já chega dizendo, olha, cara, eu tenho uma de 10% de álcool, uma de 8, 9% de álcool, e cada vez a gente vê mais isso ao contrário nas mesas. Os homens bebendo cervejas mais leves, às vezes porque querem beber mais e tal, tem essas questões por conseguir beber em volume maior, mas cada vez mais as mulheres procurando sabores diferentes, procurando coisas diferentes e conhecendo esse mercado como antes a gente não encontrava. Sabe? Naquela que tu comentaste hoje, agora numa abertura, sobre o nosso grupo, a Irmãos Ferraro, hoje ela tem um grupo de WhatsApp, que as pessoas, quem quiser participar, pode participar, que ali a gente fala sobre informações da cervejaria, sobre promoções, sobre produtos novos, lançamentos. Ali, esse grupo de WhatsApp, ele tem 200 e poucas pessoas, dessas 200 e poucas pessoas, em torno de 70% são mulheres. Sabe? Então é aquela coisa, as mulheres procurando a informação sobre cervejas diferentes e cervejas especiais. E isso cada vez mais está acontecendo e cada vez mais está fortalecendo o mercado. Que bacana. Porque realmente é um processo de desmistificar o fato de a cerveja ser uma bebida puramente masculina, sim, né? Isso certeza. Aí claramente não é mais. Agora mostra pra nós, o que tu tem aí? O que eu trouxe aqui, ó? Eu trouxe 5 rótulos de cerveja que a Irmãos Ferraro fabrica, tá? Então, para vocês terem uma ideia, a gente trabalha desde uma Helles,
que é essa cerveja aqui, que é uma Pilsen alemã. Tem uma cerveja bem leve, ela é focada bem no malte, até cervejas que são focadas mais em lúpulos. Assim, as pessoas, quem não conhece, hoje o lúpulo é o que dá o sabor na cerveja. Aquela questão do amargor, a questão do aroma da cerveja vem tudo do lúpulo, que é uma flor. Então é dali que surge essas questões. Então são cervejas que a gente tem desde uma Helles até uma IPA, uma American IPA, que são cervejas bem fortes, bem aromáticas e bem amargas. Cerveja escura, que é a Stout, que é uma Foreign Stout, que é uma cerveja também puxada para o malte, um estilo bem inglês de cerveja, que tem o malte e o lúpulo em segundo plano. Então a gente tem várias cervejas e o que acontece? A gente tem cerveja para todos os gostos hoje, principalmente isso. O que as pessoas buscarem, as pessoas quiserem buscar, a gente oferece, a Irmãos Ferraro oferece. Hoje, cada vez mais as cervejarias artesanais, elas estão diversificando seus rótulos. Então a gente vê isso que até antigamente, pra gente ter uma ideia, essas cervejarias grandes, que hoje são cervejas industriais, as mainstream, todas elas iniciaram como cervejarias pequenas. Então a gente pega aqui essas cervejarias hoje que são aqui do Rio Grande do Sul, às vezes as pessoas nem sabem, mas a gente pega lá, por exemplo, Polar, Serra Malte, todas essas eram cervejarias pequenas do Rio Grande do Sul, que depois foram incorporadas todas por uma grande empresa. Então hoje todas são uma empresa só, mas todas elas eram pequenas, isso há um século atrás. E o que aconteceu? Tudo isso virou uma só, foram comprados, viraram uma só, e hoje isso se abriu de novo. Então a gente está retomando cada vez mais essas questões anteriores do que a gente tinha no início do século passado para agora. Que o que é? Principalmente a criatividade nos produtos. Então a gente vê aqui, como eu tinha falado, cervejas que são bem leves, a gente tem uma Irish Red Ale, que é uma cerveja avermelhada. Então ela é uma cerveja que tem uma quantidade de malte, de caramelo diferenciada para dar aquele toque diferente no produto. Então, o principal é isso aí. A gente fala que hoje o principal questão da cerveja artesanal é a criatividade do cervejeiro. Então ali a gente consegue trabalhar. Os rótulos acompanham, mais ou menos, eu tô vendo que eles são bem coloridinhos, eles acompanham essa essência de cada uma? O que a gente quis fazer quando a gente fez esses rótulos? Logo que a gente montou a cervejaria lá, isso em 2012, 2013, todas elas tinham um rótulo igual, só mudava a cor. O que a gente fez depois? A gente quis dar uma característica de mais ou menos que a pessoa enxergasse em cada rótulo um objetivo que a gente teria em cada uma delas. Então a gente pega, por exemplo, essa aqui, essa amarelinha aqui, a Clementina. A Clementina, o que quer dizer? Clementina, a cervejaria Irmãos Ferraro, ela vem de uma pegada toda italiana, né, do Ferraro. Então o que é Clementina? Clementina é uma bergamota, né, que a gente chama aqui de bergamota, uma bergamota italiana. Ela é clementina. Então lá, se pedir uma bergamota lá na Itália, uma clementina na Itália, o cara vai te vir com uma bergamota. E o que acontece? Só que quando a gente lançou o nome da cerveja, todo mundo achava, Clementina é Clementina de Jesus. Sabe? É uma Eu achei. Pensou isso. Aí aquela coisa, o cliente é cliente, né? Eu não vou dizer pro cara que não é. Então a gente tem a Clementina de Jesus com uma bergamota na mão. São duas clementinas, Exatamente. Então a gente tem isso aí. Aí a gente tem, por exemplo, aqui a Caturripa, que é uma cerveja hoje das nossas, que é uma cerveja que é a mais conhecida que as pessoas, é uma American IPA, inclusive foi final do ano passado premiada como a melhor American IPA das Américas, no concurso Cervejas das Américas, que é uma cerveja que em frente à cervejaria, na praça, onde a gente tem bem na frente de uma praça bem grande, que tem milhões de caturritas. Então é aquela coisa, a gente fez uma IPA com as caturritas, virou caturripa. Então, cada uma tem a sua pegada, sabe? A Stout, muita criatividade também, né? Isso é muito legal. Essa aqui, a Stout, ela é a Nera Reale. O que é Nera Reale? Em italiano é como se fosse assim, a verdadeira negra, a negra real. E o que é isso? Ali tem um desenho de um fruto de cacau dentro dela, porque na produção dessa cerveja ela leva nibs de cacau, que é aí que as pessoas às vezes confundem, porque o cacau é amargo. Né? O chocolate é que é doce, o cacau é totalmente amargo. Então ela não é uma cerveja daquelas escuras tipo mouse beer, doce. Não, totalmente ao contrário. Tu participa de todo o processo, assim, enquanto estão formulando a cerveja, tu vai lá e experimenta tudo. Tudo. E como é que tu consegue passar um dia ali experimentando? Não, eu te digo assim, aguenta no tranco? Como é que vocês fazem? Como é que você termina o seu dia? É curiosíssimo isso. Bebendo uma cerveja. Bebendo uma cerveja. Termina tudo em festa. Na verdade, assim, o que acontece hoje? A gente não pode ajudar nesses processos? Com certeza, todos estão convidados. Na verdade, assim, o que acontece? Em uma cervejaria hoje, principalmente numa cervejaria artesanal, hoje a gente produz em torno de uns 20 mil, 22 mil litros por mês. É uma cervejaria pequena, mas já tem um tamanho, vamos dizer, que não
tão pequeno para cervejarias artesanais. As artesanais hoje giram em torno de 10 mil litros por mês de produção, 12, mais ou menos, a gente tem uma produção um pouquinho maior. Aliás, Rodrigo, tu é presidente da Associação Gaúcha de Micro Cervejarias, certo? Isso. E o Rio Grande do Sul, ele tem um percentual super grande das micro cervejarias no Brasil, não é isso? Hoje no Brasil, em torno de 700 cervejarias registradas no Brasil. O Rio Grande do Sul está quase com 200, lá umas 170, 180 cervejarias. E isso a gente tem que chamar a atenção do seguinte, isso são cervejarias registradas no Ministério da Agricultura, que tem a sua planta física, que tem os seus tanques, que tem a sua cozinha de produção. Porque fora isso, existem mais, na minha opinião, porque isso a gente não tem como saber esse número, mais do que isso de cervejarias que são ditas cervejarias ciganas, que são aquelas que produzem a sua cerveja em fábricas que tenham produção, que podem produzir, que ainda conseguem produzir a mais do que os seus próprios rótulos. Entende? Então aquela coisa, o cara tem às vezes uma distribuidora, faz em casa, tem uma baita receita, cervejas que todo mundo gosta, mas o cara não tem a fábrica. Ele terceiriza. O cara vai lá na fábrica de quem tem. A gente, no momento, a gente não faz esse tipo de serviço, porque a gente ocupa toda a nossa produção com as nossas cervejas. Mas o cara vai lá onde tem a demanda de produção, e o cara me diz, eu te alugo, te compro 3 mil litros de produção e eu vou rotular com o meu rótulo e vou botar no mercado. Isso são cervejarias ciganas, fora do Brasil existe muito disso. Então a gente tem 700 cervejarias registradas e, na minha opinião, mais de 700 marcas que trabalham com isso. Ciganas. E aqui tu deve, assim, porque o Rio Grande do Sul acabou ficando com esse monte de micro cervejarias surgindo aí. Tem Olha, na verdade o que aconteceu? Aqui, como eu tinha comentado antes ali, tem várias cervejas importantes hoje do Brasil, que são cervejas que hoje já são industriais, que nasceram aqui. Sabe, a gente teve uma revolução muito grande de cerveja artesanal lá na época do Dado Beer, quando iniciou lá 20, 30 anos atrás, foi a primeira microcervejaria do Brasil. Depois entrou a Coruja com a questão das cervejas vivas. Então o Rio Grande do Sul teve um início muito legal em relação a isso. E o que aconteceu? De lá para cá começaram a surgir cervejarias menores no Rio Grande do Sul e a maioria delas começaram a ser premiadas. Então a gente pega hoje as cervejarias aqui, por exemplo, em Porto Alegre. Hoje Porto Alegre tem em torno de 30 cervejarias. 30 cervejarias, eu te digo que umas 80, 90% delas são premiadas, tanto no Brasil como fora do Brasil. Nossa, que interessante isso. Bem legal. Todas de qualidade, né? Todas de qualidade. E muitas delas começando, na verdade, quase como um hobby e se profissionalizaram. A maioria delas. Interessante, claro que isso, muito empreendedor indo por esse caminho, Com certeza. O que a gente tem que lembrar sempre é que é aquela questão, por menor que seja a empresa, por menor que seja a cervejaria, o que faz realmente o negócio dar certo ou não? É gestão do negócio. Porque o principal é assim, o cara veio de casa, o cara fez na panelinha em casa, tá fazendo em casa na panela, aí o que o cara faz? O cara abre uma cervejaria, começa a produzir um pouco mais e o cara fica naquela assim, eu faço uma entrega de cerveja, eu boto dinheiro no bolso. E ele só tem uma panelinha. E só tem uma panelinha, entende? Então, cada vez mais a gestão das cervejarias. É que na realidade sabe? Como todo negócio, Com né? certeza. O empreendedor começa pequeno e ele precisa se capacitar, Com né? certeza. Na gestão do negócio em si para ele poder crescer, né? E a questão da criatividade também, não só para os produtos, mas da forma de apresentação isso. A gente hoje, por exemplo, a Irmãos Ferraro, a gente abriu a Vila Ferraro, que é ao lado da fábrica, bem do ladinho da fábrica, do lado do pavilhão da fábrica, a gente tem uma casa bem grande que tem lá, que na verdade é quase o tamanho da fábrica, mas é uma casa que é como se fosse um showroom, só para apresentar os produtos para as pessoas. A gente tem diversas torneiras de chopp que ficam lá para as pessoas experimentar. A gente tem souvenirs, então tem camiseta. Pera aí, então nós vamos voltar a falar da Vila Ferraro, tá? Porque tem bastante coisa para falar também sobre o que rola lá. Vamos inclusive dar uma degustada nessas cervejas aí no próximo bloco, mas agora a gente vai pro intervalo e já volta. Estamos de volta e antes de voltar com esse papo super animado aqui, vamos dar uma olhadinha no Drops de Moda de hoje, que é sobre Animal Print, né? Essa estampa que já virou um clássico. Vamos dar uma olhada. Olha aí. Animal Print, ela é uma estampa muito vinculada à sensualidade. Então, quando for fazer o uso dela, tem que cuidar para equilibrar com peças que sejam mais clássicas ou mais sóbrias, dependendo do ambiente pelo qual a gente vai transitar. O jeans, que é informal, é uma ótima combinação. Outra opção é usar cortes que não sejam tão ajustados, como, por exemplo, essa calça clochard. Ela é uma calça de alfaiataria, que com uma camisa preta fica super elegante, dá pra ir trabalhar, não tem problema. Realmente é uma estampa que virou um clássico.
Aí a gente vê ela composta com jeans, novamente, dando um toque de informalidade ao look. Novamente a mesma. Aí vocês vejam que é um look super esportivo, um short, um moletom e o casaco de animal print, que dá também uma cara mais fashionista para essa composição. Já esse look tá informal e um pouquinho romântico, a saia é plissada em animal print e é composta com uma t-shirt que deixa ela bem casual. Para quem não quer arriscar a estampa em grandes peças, uma opção é usar em acessórios, no caso um lenço, um detalhe com uma estampa que faz toda a diferença. E eu estou aqui, toda de animal print para vocês hoje, para inspirá-las, tá? Não tenham medo, usem, abusem, inclusive no verão vai vir aí o animal print coloridaço, que é pra ficar realmente com aquela cara assim de sol, de mar, não precisa estar com tons tão fechados, dá pra usar uma onça pink, por que não, né? Bom, gente, vamos voltar, então eu tive que atropelar o Rodrigo aqui, ele tava falando sobre a Vila Ferraro, que é um projeto muito legal no bairro Chieta, né? Sim. Então, pode continuar, por favor. O que é a Vila Ferraro? A gente sentiu necessidade... Vamos dando uma olhadinha nas fotos do local enquanto isso. A gente sentiu ali são alguns produtos que a gente tem lá, essa é a fachada ali da Vila Ferraro. O que a gente sentiu necessidade nesse meio tempo, assim? A gente sentiu necessidade de cada vez mais aproximar os clientes e as pessoas que gostam da Irmãos Ferraro de nós. Tanto dos proprietários da cervejaria, hoje somos 3 proprietários, quanto dos nossos cervejeiros que trabalham lá, dos nossos funcionários. Então a gente viu cada vez mais, a gente precisava trazer esse pessoal para perto de nós, que é a tendência mundial das coisas. Hoje tu vai fora do Brasil, as cervejarias, todas elas abrem as portas, as pessoas conhecem aonde que é fabricado, de que forma que tem, conhecem o equipamento. E as pessoas realmente querem entrar para dentro do barril. Elas querem entrar, para dentro do barril. Exatamente. E aí também vindo naquela questão que eu comentei no início, de estar mais próximo. A Vila Ferraro, ela é exatamente ao lado da fábrica. Então, o barril que sai da fábrica, da câmara fria da fábrica para chegar ali é em 10 segundos. Então, a gente tem a cerveja mais fresca possível ali nesse espaço. E também as pessoas, esses... Olha aí, ó, Roberto mandando mensagem. Olha aí, ó, abraço pro Roberto aí também. Então, a Red Biz, inclusive, que é onde o Roberto hoje é proprietário, foi quem nos ajudou bastante na inauguração da Vila Ferraro. A gente fez ali, a inauguração foi no dia 2 de dezembro do ano passado, é nova ainda, tem 6 meses aí, 7 meses, mas foi um evento bem legal. Quem tocou lá foi Klaus e Vanessa no dia, tinha 1000 pessoas lá na frente, foi super legal. Mas voltando então, o objetivo... mais mensagens ali. Esse é meu tio, ó, Ricardo Ferraro. Esse é meu tio, olha. Vale sim, olha aí. É suspeito. Mas o legal é assim, é cada vez mostrar que as pessoas estejam mais junto de nós lá. Então, a gente sempre abre aos sábados, das 10 da manhã às 5 da tarde, tá? Esse é o horário nosso de funcionamento. Nesses horários, sempre tem um dos sócios estão atendendo lá dentro, atrás do balcão, servindo chopp para as pessoas. Porque é um trabalho ruim, né? Fica ali, tomando cerveja, conversando. Sempre estão. Com os amigos. Então, a gente tem várias confrarias e pessoas que gostam de cerveja que aparecem lá. Então, fora só essa questão, por exemplo, a questão do grupo da Irmãos Ferrari, que são quase 200 pessoas, a gente tem sempre alguma promoção, uma coisa para eles. A gente tem o grupo de WhatsApp daquela galera do colégio. Então, a gente tem lá o Galerê, que é o nosso grupo do colégio, que o pessoal tá sempre lá. A gente tem o grupo de pessoal do Colorado, do Inter, pessoal do Grêmio. Essa forma de trazer as pessoas sempre para comemorar e para se sentirem felizes com as cervejas, que eles sabem como está sendo feita, esse é o principal, que foi o que aconteceu comigo quando eu comecei a fazer cerveja. A gente bebia aquela cerveja industrial e aquela coisa, nunca se imaginou, dá para fazer isso em casa. Ou de uma forma um pouco mais industrial, mas que não seja em super volumes. É uma busca de autenticidade, cultura, na né? verdade. É mais não pela bebida e sim pela cultura. Exatamente, exatamente. Hoje, para vocês terem uma ideia, o que se produz hoje no Rio Grande do Sul, com todas as cervejarias artesanais do Rio Grande do Sul, durante um mês de produção, juntando todas as produções delas, equivale a 1 hora de produção de uma fábrica grande. Nossa. Dessas grandes. Nossa. Sabe? Então, assim, essa é a diferença do volume, entende? Então, é aquela coisa, quando a gente vai no supermercado, que a gente vê as garrafas de cervejas artesanais e cervejas industriais uma do lado da outra, uma custando 15, 20 reais, a outra custando 3, 4.
Aí o cara diz, mas aí eu vou na de 3. Não é a mesma, né? Não é a mesma coisa. não é a São mesma produtos diferentes. Então, nós não somos concorrentes dessas cervejarias. Isso que tem que ficar bem claro. Porque às vezes as pessoas pensam assim, olha, eu vou tentar fazer de tudo para chegar com um preço igual àquela cervejaria lá. Só que, cara, tu produz 10 mil litros por mês, o cara produz 10 milhões por dia. Sim, é insustentável. Não existe. Mas sabe? é legal o que aconteceu no supermercado. Com porque certeza. deu acesso a todas as pessoas a conhecerem esses produtos que são Exatamente. diferenciados. Eu né? sempre digo assim, quanto mais cervejarias de qualidade a gente tiver dentro do mercado, melhor, porque, como a gente estava comentando aqui antes no intervalo, hoje o mercado brasileiro de cervejas, do 100% de produção de cerveja, ele equivale 1% à cerveja artesanal. Então, por quê? Porque as pessoas não conhecem. A gente, no nosso meio, a gente conhece. Então, a gente pensa que todo mundo que a gente conhece cerveja artesanal, mas não, é 1% do mercado brasileiro. Então, quanto mais produtos e cervejarias de qualidade ou empresas que tragam cervejas de qualidade e apresentem para as pessoas, o mercado vai crescer. Melhor, claro. Sabe? Melhor Então, pra cada todo vez mundo. mais, com certeza. É que é cultura, né? Também beber uma cerveja artesanal equivale a 4, 5... Exatamente. E a gente tem um essa slogan. questão sabor, aí realmente até de acostumar, curtir né? Até acostumar com o sabor. o ato de beber, de experimentar e um degustar. slogan que algumas cervejarias lançaram há um tempinho atrás, que é aquela questão do beba menos e beba melhor. Com certeza. Então, é aquela coisa. Claro que hoje, na cerveja artesanal, as cervejas, cada vez mais, elas são equilibradas. Então, tu vai beber uma cerveja artesanal que tem 7% de álcool, que antigamente tu tomava uma daquela lá, mas aí as pessoas não tinham chegado numa receita legal. Então, era totalmente desequilibrado. Tomava uma daquelas, não conseguia tomar mais. Hoje, não. A qualidade dos produtos são diferentes. Então, a questão do beba menos, às vezes as pessoas bebem menos, mas bebem menos por quê? Primeiro, o custo é muito alto. Isso a gente deve a toda a questão dos impostos, a questão de logística no Brasil é complicado. Então, mas cada vez mais tu não tá bebendo menos porque a cerveja estufa. Então tem muita gente que diz isso, né? Pois eu é, não tomo estufa. artesanal Olha porque aqui, ó, estufa. No outro dia não consigo vamos nem falar mexer. uma pergunta muito importante aqui pra mulherada. Cerveja engorda? Que engorda é o que tá junto com a cerveja. A batata frita que tá junto da cerveja que engorda. Então dá pra A cerveja tomar tá liberada. cerveja. Na verdade, assim, claro, a Fazer cerveja... dieta líquida, né? A Só cerveja... cerveja. Qual a quantidade, né, de Isso. cerveja, né? Qual a A cerveja, quantidade? Claro. com certeza a cerveja ela tem uma questão calórica que é importante, dependendo do... Porque o que acontece? Dependendo da graduação alcoólica que a cerveja Muda. tem, quanto mais álcool ela tem, o que quer dizer isso? Ela levou mais insumos de produção, mais malte. Quanto mais malte, mais açúcar, que virou álcool. Então, para ter mais álcool, tem mais açúcar. Então, cervejas mais alcoólicas são mais calóricas. E para ela ser mais alcoólica, tem uma correlação dela ser mais amarga ou menos amarga? por exemplo? Não. O amargor é como ele vem do lúpulo lá, que aí tu controla como quiser. Aí é uma outra Exatamente. Significa que fórmula. uma IPA seja mais calórica ou mais alcoólica que uma Pilsen? Só se ela for mais com graduação alcoólica maior, só isso. Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não. Que daí não tem a ver com o sabor. Não tem a ver com sabor. Pode ser uma Agora- porrada bem doce, pode ser uma porrada bem amarga. Agora, uma coisa que a gente tem que ver é o seguinte, se a gente for colocar lado a lado, existem alguns quadrinhos que falam disso, também na questão da cerveja, hoje é comprovado que ela é super importante, como vinho, se tomar um cálicezinho de vinho por dia, é bom pro coração, a cerveja também. Viu? O problema é o cara que junta. Eu sempre disse isso e... Só claro, é tudo que, moderação. é que tem gente mas, que junta né? toda semana. Eu não tomei durante a semana, vou juntando todos e toma todo um dia Toma só. todo no domingo. Mas ou se a no gente sábado. for pensar em questão calórica, se tu colocar, tem quadros que mostram isso, uma cerveja e um suco de laranja, o suco de laranja é mais calórico do que uma cerveja. Eu não vou fazer nenhum comentário, porque a gente também aqui é a favor das frutas Com e dos certeza. sucos de laranja, cada um no seu cada qual, no seu Exatamente. devido momento. Mas realmente é uma coisa que a gente vê e as mulheres se preocupam muito. Mas isso está sendo desmistificado, tanto que eu vejo Com certeza. muitas amigas minhas tomam cerveja e cervejas em geral boas, porque pegam mais pela qualidade. Existem hoje provas de corrida, de maratonas e tal, que os postos de hidratação tem vários com cerveja. É claro que não é uma cerveja de 6, 7% de álcool. São cervejas com 2, 3% de álcool, cervejas mais leves que servem principalmente como hidratação. Na Alemanha, Isso eu não sabia. as cervejas bem leves são cervejas que são Mas isso será pra prover o corpo com algum tipo de mineral? Com certeza, porque na produção da cerveja, a água da Em vez de cerveja... Gatorade, tomar uma cerveja. Claro que não. Fantástico, sensacional. Claro que isso aí não é bem assim. O cara tô fazendo uma academia, vou botar na garrafinha lá no squeeze da academia. Não é isso. Mas existem produtos e cervejas que Não pode, tem certeza? Não é isso? Mas existem cervejas que são assim, que são trabalhadas dessa forma, sabe? Porque dentro da produção da cerveja, a água da cerveja, ela não é aquela água que vem direto lá
da empresa que fornece a água, cai na panela, se produz. Ela é toda tratada, então ela tem sulfatos, ela tem carboidratos, ela tem várias coisas que a gente coloca dentro daquela água para transformar no que a gente quer. Então, às vezes, dentro de dietas, os nutricionistas oferecem um tipo de cerveja especial para aquela pessoa, sabe? Só que tudo com moderação, né? Sendo com moderação, não tem problema. Agora, falando em transformar a água no que a gente quer, eu vou te pedir para tu fazer o favor de escolher algumas aí e ir abrindo. Claro. Enquanto a gente fala com a Kelly, finaliza com algumas dicas de assim, bom, transformar a água no que a gente quer também é transformar a gente no que a gente quer. Acho que é isso, né? Onde você quer chegar, quem você quer ser, onde está o teu verdadeiro eu. Sim. E isso trazer para o relacionamento, né? Sim. Acho que são coisas... Pra mim, tem algumas coisas muito importantes de um relacionamento. Primeiro, é o que eu falei anteriormente, com relação ao fortalecimento emocional da mulher. Ela tem que trabalhar sua autoestima, sua autoconfiança, não importa se ela tá no peso ideal, se ela tá com o dinheiro ideal. E uma das dicas é fazer foto sensual. Vai fazer foto sensual e vai se transformar a sua vida, não importa se ela tá com o parceiro ideal, mas que ela cuide de si mesma. E... num relacionamento, que ela saiba o que ela quer de um relacionamento. Eu acredito que os relacionamentos felizes são relacionamentos que têm compatibilidade. Enquanto tu fala, eu vou te oferecer. Gente, olha que sensacional. Não, esse programa é fantástico, eu tô adorando. Esse programa é o melhor programa da televisão brasileira. Esse programa é sensacional, gente. Então, num relacionamento é muito importante pra mim, hoje eu entendo... Quero uma explicação disso aqui depois. Que uma relação feliz é uma relação que tem compatibilidade de expectativas e de valores, Tá um né? cheirinho aqui, ó. Gente, isso aqui é fantástico, Não, olha. e Ali, isso aqui, a Michelle é cervejeira, né? Aham. E agora ela tá no espumante também. Então, domingo ela acordou Gente. ruim. Acordei ruim. Minha tem um cheirinho de Essa é uma Maracujá, IPA. manga. maracujá, isso mesmo. E a Ela última acordou- dica ela pros acordou casais ruim. é que eles celebrem, né? Celebre, olha aí, ó. Celebrem. Tá aí a celebração. Sim, Então, peraí, com se é pra certeza. celebrar, primeiro Celebrem. um brinde. Tem que fazer um brinde. Os Aí. casais precisam celebrar. Eu quero que o Jorge fale da Michelle, porque a Não gente é não porque deixou. ela tava ruim, né? Ela tava ruim, daí ela vai lá, pega, a Posso gente tem experimentar cerveja a artesanal em maracujá? A gente casa pode provar? e ela toma a cerveja e melhora, tipo, tu tá Diferente. enrolado, sabe? Tá enrolado, aquela coisa. Essa aí é a caturripa. A cerveja Que interessante. artesanal É mesmo? te arruma. Que legal. Gente, isso aqui é fantástico. Na verdade, a cerveja, ela, se pegar livros de história, enfim, romances históricos, se toma cerveja há muito tempo. Inclusive, as mulheres grávidas tomavam cerveja e depois de ter filho, na verdade, tomavam quem cerveja pra amamentar. iniciou a produção de cerveja foi lá nos Sumérios, lá nessa época, Os 6 mil egípcios, anos né? atrás, quase. E quem começou com a cerveja, essa coisa da cerveja mais artesanal feita em casa, foi na Inglaterra, na Grã-Bretanha, Vou botar aqui por só um mulheres. Que era enquanto os homens saíam para caçar ou para colher alguma coisa, as mulheres ficavam em casa, produziam cerveja, que eram as alewives que chamavam, produziam cerveja para quando aqueles homens voltassem, eles pudessem celebrar a colheita ou a caçada. E o que acontecia? E o que sobrava, porque às vezes não se bebia tudo aquilo, e o que sobrava daquele produto fazia com que aquela casa das pessoas virassem public house. Que é o pub. Que é o pub. É o pub de hoje. Então era a legal. casa das pessoas que chamavam outras pessoas para celebrar, que viraram os pubs. Por isso na Inglaterra, os pubs ingleses, principalmente por causa das confrarias, então, Olha já que vão. lindo isso. Na A verdade, textura dessa cerveja é super bonita, cerveja né? também é história, né? Com certeza, É com muito da certeza. história. A minha eu fiquei impressionada, tá? Dá um closezinho aqui. Aliás, tem uma amiga sua louca aqui na minha ó. Por que será? Realmente ela tem um aroma de maracujá, é impressionante. Eu acho que eu nunca tinha experimentado uma tuxinha. Muito Gente, bom, isso muito aqui- bom. E a textura dela é muito linda, olha isso Olha aqui. aqui, ó. Nós vamos ter que finalizar o programa, então eu vou pedir pra vocês deixarem os seus contatos, tá? Cada um de vocês, porque com certeza vai rolar muita dúvida e muita busca aí pelos serviços e ajuda de vocês. Então, Kelly, por favor. Vocês podem me achar no kellyfreire.com.br e também no meu canal no YouTube, o canal da Escola da Mente, onde tem muita coisa bacana, tem mais de 200 vídeos sobre inteligência emocional, sobre relacionamento, sobre autoestima, tá lotado de coisa bacana lá. Então, kellyfreire.com.br, o meu canal no YouTube, Escola da Mente. Muito bom. Peraí. Para de experimentar cerveja e deixa eu te pegando no flagra. Olha só, vai lá, Jorge. Meus contatos, jorgescherer.com ou no Instagram ou no Facebook. E a revista Corset tem o próprio Instagram dela, que é a revista Corset. Também tem no Facebook. Tá por ali. Dá pra me encontrar. Dá Só pra me digitar achar, ali é. no Google. A Irmãos Ferraro também, tanto no Instagram como no Facebook, como no site normal.
irmãosferraro.com.br, Facebook /Irmãos Ferraro, Instagram /Irmãos Ferraro. Convido a todos para conhecerem então a Vila Ferraro, que fica no bairro Anchieta, aqui em Porto Alegre, na Praça Jorge Godofredo Felizardo, número 80. Tá? Ao lado da fábrica, então quem quiser já conhece. Tem acontecimentos previstos agora para os próximos meses? A gente tem para o final do mês agora de agosto um evento previsto, ainda não está confirmado quem é que vai ser a atração, mas a gente meu fez... aniversário especial. Dia 31, É, né? dia 31. Então tá, vamos fazer nesse dia. Tá marcado. Então quem quiser conhecer, a gente tem vários eventos, a gente faz direto eventos, fiquem ligados, principalmente pelo Instagram e pelo Facebook, ali tem tudo. Muito que bom. acontece. Gente, então eu quero vamos fazer um agradecer brinde? muito. Só deixa eu passar o último recado. Calma, eu sei que tu quer brindar, Kelly. Eu quero brindar. Brinde, tá? Quero Bom, celebrar. primeiro eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Ali. Quero deixar a dica. Tá? Para no dia 5, agora domingo, a gente vai ter na Orla do Guaíba um evento dedicado à caminhada, plugin e música clássica, tá? Então, quem quiser, depois busca aí no nosso Instagram, no nosso Twitter, a gente vai deixar as informações. Agradecer muito a presença de vocês aqui, foi um prazer. Agradecer o brinde. Vamos fazer um brinde agora para finalizar. E uma boa sexta-feira, um bom final de semana para todos vocês. Viva! Viva! Yay, muito bom. Prost. Dá pra acabar. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.